Hoje é sexta-feira, sexta-feira da paixão. Muitas pessoas elas não têm um entendimento do que seja a sexta-feira da paixão. Sexta-feira da paixão antecede a Páscoa. Muitos comemoram, muitos celebram, muitas religiões falam, comemoram, fazem teatro celebrando a paixão de Cristo, mas muitos não têm um verdadeiro entendimento do que seja a paixão de Cristo. Jesus, na última ceia com seus discípulos, ele tomou do pão, deu graças, partiu e disse para os seus discípulos: "Este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim." Semelhantemente, depois de cear, pegou o cálice, deu graça e disse: "Este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim." O pão e o cálice antecedem o momento da paixão de Cristo. Jesus sabia o que iria acontecer com ele. Jesus sabia que ele iria passar pelo momento de sofrimento, de angústia. Então ele fez aquela celebração da ceia para que os discípulos pudessem fazer em memória dele, compreendendo o sacrifício que Jesus iria passar na sexta-feira da paixão, para que eles pudessem, os discípulos, depois, até os dias de hoje, participar da ceia, comer do pão, beber do cálice, para nós lembrarmos da paixão, do sofrimento que ele passou por amor a nós na cruz. Depois de cear, Jesus subiu com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, ele chamou de maneira específica Pedro, Tiago e João e foi para um lugar chamado Getsemane. E nesse lugar, Jesus disse para os seus 3 discípulos, para que eles permanecessem ali, pudessem vigiar juntamente com ele, pudessem ter um momento de oração em favor de Jesus. Jesus se apartou deles, tomou uma distância e ali Jesus buscou ao Pai, dizendo: "Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade." Quando Jesus fez essa primeira oração, ele voltou para os discípulos, para Pedro, Tiago e João, e os 3 estavam dormindo, tomados por um profundo sono. Não conseguiram vigiar com Jesus, orar com Jesus, até que Jesus chamou a atenção deles e disse: "Vocês não podem pelo menos 1 hora vigiar comigo?" E Jesus voltou novamente para ter aquele momento de oração. E ele fez a mesma oração: "Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade." E Jesus voltou novamente, e os discípulos estavam dormindo. Então Jesus deixou e foi pela terceira vez orar. E nesse momento de oração, Jesus ele foi tomado por uma profunda agonia. Ele orou com uma intensidade tal que a Bíblia diz que o seu suor se transformaram em gotas de sangue. De tão intenso, então que ele estava tomado por uma profunda agonia. E ele fez a terceira oração dizendo: "Pai, se for possível, passe de mim este cálice." E ele não teve resposta nenhuma. Então ele entendeu que era da vontade do Pai que ele passasse pela via dolorosa, que ele passasse por aquele momento de sofrimento na cruz. E Jesus entendeu isso. Então, a partir desse momento, com essa convicção de que era necessário passar pela cruz, pela agonia da cruz, Jesus sabia que depois da sexta-feira da paixão, o domingo chegaria. E ele levantou e foi para os seus discípulos e disse: "É chegada a hora." Daqui a pouco chega uma multidão com pedaços de pau na mão, soldados, e juntamente com esses soldados, adivinha quem estava? Judas, um dos discípulos de Jesus. Jesus o chama de amigo: "Amigo, a que vieste?" E ele se aproxima de Jesus e dá um beijo no rosto de Jesus. O beijo era o sinal de quem era Jesus, para que os soldados pudessem pegar Jesus e prender Jesus. Jesus foi traído por um dos seus amigos. Foi trocado por 30 moedas de prata por alguém que caminhou do seu lado, com alguém que comeu juntamente com ele na mesa. Jesus foi traído, trocado por dinheiro, por um dos seus amigos, por um daqueles que estiveram do seu lado todos os dias. E naquele momento os soldados pegaram Jesus, prenderam Jesus e levaram diante dos sacerdotes. E diante dos sacerdotes Jesus foi acusado injustamente. Jesus foi julgado injustamente. Jesus foi agredido verbalmente e fisicamente. A Bíblia diz que alguém deu um soco no rosto de Jesus e disse: "Se tu és profeta, profetiza, quem é que te bateu?" A Bíblia diz que chegaram alguns, puxaram a barba de Jesus, espancaram Jesus, agrediram Jesus. Depois pegaram Jesus e levaram para Pilatos. E ali diante de Pilatos, Pilatos falou: "Olha, eu não vejo motivo de condená-lo. Eu não vejo
nele culpa alguma, mas os líderes religiosos, os sacerdotes e a multidão estavam ali instigando para que Pilatos mandasse crucificar. A esposa de Pilatos chegou para ele e falou: olha, não se envolva na questão desse justo, porque muito eu sofri com ele nesta noite. Eu acredito que ela teve algum sonho em relação a Jesus. E Pilatos simplesmente lavou a mão e entregou Jesus para ser crucificado. Mas é interessante que Pilatos chamou Barrabás e colocou Jesus e Barrabás diante da multidão, do povo, e disse: olha, quem vocês querem que eu solte? Jesus, o chamado rei dos judeus, ou Barrabás? E a multidão, instigada pelos líderes religiosos, clamou dizendo: solta Barrabás e crucifica Jesus. Então Pilatos entregou nas mãos dos soldados Jesus para ser levado e ser crucificado. E os soldados ali escarneceram, zombaram de Jesus, agrediram Jesus. Jesus foi açoitado, foi chicoteado. Suas costas foram feridas pelos açoites. A Bíblia diz que os soldados colocaram ali uma coroa de espinho e aquela coroa de espinhos feriram a cabeça de Jesus. Colocaram uma cruz nas costas de Jesus. O peso era tanto que Jesus caiu e o soldado veio e bateu com um chicote nas costas de Jesus. E Jesus teve que levar aquela cruz que não era dele, mas aquela cruz que era para ser minha, sua e nossa. Quando chegou no Gólgota, no Calvário, no monte da crucificação, pegaram as mãos de Jesus e transpassaram as mãos de Jesus com cravos. Transpassaram os pés de Jesus. E quando Jesus estava naquela cruz, sentindo dor, cãibra, um soldado pegou uma esponja, molhou com vinagre e tentou colocar na boca de Jesus para que ele pudesse tomar, para que pudesse amenizar a dor, mas Jesus não tomou, porque ele queria suportar toda a dor, toda a agonia por amor a nós. Do lado de Jesus tinha dois ladrões, uma à esquerda e outra à direita. E o da esquerda começou a zombar, a escarnecer e dizer: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Cristo, desce daí, salva-te a ti mesmo e salva nós. Escarnecendo, zombando de Jesus. Mas o ladrão do lado direito repreendeu seu amigo e disse: olha, nós estamos aqui pelos nossos feitos, mas esse é justo, ele não merece estar nessa situação. Reconhecendo que Jesus era o Cristo, reconhecendo que Jesus era justo, reconhecendo que Jesus não era merecedor de estar naquela cruz, naquele momento de agonia e sofrimento. E ele virou-se para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que homem alcançou a salvação da sua alma no último momento de vida. As últimas palavras de Jesus naquela cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E depois Jesus, a Bíblia diz que ele rendeu o seu espírito e morreu. Era sexta-feira da paixão, mas o domingo estava por vir. Então José de Arimateia foi até Pilatos e pediu para tirar da cruz o corpo de Jesus. E ele foi juntamente com algumas pessoas, retiraram o corpo de Jesus da cruz, colocaram num lençol, levaram Jesus e colocaram num sepulcro. E os sacerdotes chegaram para Pilatos e falaram: olha, coloque soldados para guardar ali uma pedra selada, para que não haja nenhuma situação de que seus discípulos roubem o corpo de Jesus. E a pedra foi selada na boca do sepulcro e soldados ficaram ali vigiando e guardando. Era sexta-feira da paixão. Era o fim. Jesus morreu, Filho de Deus, estava morto. A Bíblia não diz, mas eu acredito que Satanás, os principados e potestades, legiões de demônios, o inferno festejou, fez festa. Satanás dizendo: acabamos com a história do Filho de Deus, matamos o Salvador, o Redentor da humanidade foi morto, foi crucificado e agora está lá no túmulo com uma pedra selando o túmulo para que ele jamais saia dali. Passou o sábado, mas o domingo chegou. O domingo chegou. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, naquele momento, houve como se fosse um terremoto. Os soldados que estavam ali foram tomados do medo e fugiram. E aquela pedra que estava na porta do túmulo foi removida e a porta se abriu. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou dentre os mortos com poder e glória. O Filho do Deus vivo que morreu na cruz pelos nossos pecados, levantou dentre os mortos com poder e glória. O domingo chegou.
A Páscoa, meu querido, é uma celebração de nós recordarmos o que Jesus fez por nós. Que nesse domingo, quando você levantar e colocar a planta dos seus pés no chão, a primeira coisa que você possa fazer é dobrar o seu joelho e agradecer a Deus por Deus ter enviado Jesus Cristo ao mundo para ser o nosso Senhor, Salvador e Redentor da nossa alma. Que você possa agradecer a Jesus, porque naquela cruz Jesus levou o nosso pecado, o juízo, a condenação, a maldição que estava sobre a nossa alma. Jesus levou sobre si, pois Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou o salário do pecado naquela cruz. Ele levou sobre si aquilo que estava sobre a nossa alma, o juízo, a condenação, para nos trazer perdão, salvação, redenção e vida eterna. Então, Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus. Jesus venceu a morte, Jesus venceu as trevas, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a tentação, Jesus venceu Satanás, Jesus venceu os principados e potestades e hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai e é o nosso Salvador, Redentor da nossa alma. Então Páscoa é o motivo de nós nos alegrarmos e celebrarmos a vitória de Jesus por nós na cruz. Se você tem filhos, netos, que você possa ensinar para os seus filhos, para os seus netos, o verdadeiro significado da paixão de Cristo, que foi o sofrimento de Cristo em nosso lugar. E o verdadeiro significado da Páscoa, que não tem nada a ver com coelhinho, não tem nada a ver com chocolate, mas tem a ver com a ressurreição de Cristo, o nosso Salvador. Que eu quero deixar para você, meu querido e minha querida. Pode ser que você esteja vivendo na sua vida uma sexta-feira de dor, de sofrimento, de angústia. Tudo que Jesus Cristo passou, Ele passou como homem, sentiu como homem. Jesus sabe o que é ser traído. Jesus sabe o que é ser desprezado. Jesus sabe o que é ser humilhado. Jesus sabe o que é sentir a dor de uma agressão física. Jesus sabe o que é sentir a dor de uma agressão verbal. Tudo que Jesus passou, nós passamos. Jesus sabe o que é ser abandonado pelos amigos. Jesus sabe o que é ser traído por causa de dinheiro. Jesus sabe o que é ser humilhado, desprezado, rejeitado. Então pode ser que você esteja aí passando por um momento que seja como se fosse uma sexta-feira da paixão na sua vida. Sofrimento, dor, decepção, frustração, angústia, tristeza, mas o domingo sempre chega. Pode ter certeza que se você está vivendo uma sexta-feira da paixão, de dor, de sofrimento, de angústia, de agonia, o domingo vai chegar na sua vida. O domingo vai chegar. A ressurreição de Cristo representa para nós um recomeço, uma nova vida, uma nova história. Jesus sempre tem um recomeço para as nossas vidas, uma nova história para a nossa vida. E pode ser que o inimigo tenha colocado um ponto final na história da sua vida, dizendo, não tem mais jeito, não tem mais solução, isso não vai mudar, já está acabado, na sua vida já está tudo destruído, tentando matar a sua esperança. Mas quero dizer uma coisa para você. Onde a situação, os problemas, o inimigo coloca um ponto final, Deus tem poder de abrir um parágrafo e começar uma nova história. Quando o inimigo colocou aquela pedra que seria o ponto final na história de Jesus, Deus interviu, Deus agiu, o milagre aconteceu. Deus enviou anjos para remover a pedra e Jesus ressuscitou para escrever uma nova história. Então eu não sei as lutas, os problemas, as dificuldades que você está passando. Pode ser que você esteja vivendo aí uma sexta-feira de sofrimento, mas o domingo vem. E Jesus tem poder de remover a pedra e começar a escrever uma nova história na sua vida. Deus te abençoe ricamente e que nesse domingo você possa verdadeiramente celebrar, se alegrar e adorar a Jesus, o Filho do Deus vivo, que levantou dentre os mortos com poder e glória para ser o teu único Salvador, Redentor, para perdoar os seus pecados e para te dar a vida eterna. Se você está afastado de Jesus, volte para Jesus. Se você está fraco na fé, volte a fortalecer a sua fé. Se você há tanto tempo não participa da ceia, que é o corpo e o sangue de Jesus, a celebração da ceia, volte a participar da ceia. Volte a se reconciliar com Jesus. Volte para a presença de Jesus. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, o que está impedindo você de tomar uma decisão por Jesus? Esse mundo é passageiro. A morte é a passagem desta vida para a eternidade. E todos nós um dia vamos passar pela porta da morte. E você precisa ter certeza da salvação da sua alma. Você precisa ter a certeza e a convicção de que Jesus, ao você passar pela porta da morte, Ele estará do outro lado, te esperando para te dar a vida eterna, para redimir a sua alma, para que você possa estar para todo sempre com Ele. Deus te abençoe, um abraço e feliz Páscoa para você e para a sua família.